Pessoal, aqui então, trecho 5 da aula 5, ok? O estudo das demonstrações contábeis, tá bem? Como já dito anteriormente, algumas adaptações aqui na oratória serão feitas para adaptar, né, a bibliografia utilizada aqui neste curso, né, nesse trecho do curso, para a realidade da construção civil. As sociedades por ações, ok? São obrigadas a elaborar e publicar as seguintes demonstrações financeiras: balanço patrimonial, demonstração das mutações patrimoniais, ok? E demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração das origens e aplicações de recursos, demonstração dos fluxos de caixa e, se for companhia aberta, a demonstração do valor adicionado. A pequena empresa e a média empresa, muitas vezes, não se utilizam desse tipo de documentação, ok? Mas, porque nós, gestores de empresas construtoras, não podemos, né, profissionalizar a nossa gestão financeira. O balanço patrimonial, ele não necessariamente deve ser elaborado só por empresas de grande porte listadas na Bolsa. O balanço patrimonial ele é muito importante para o gestor, seja da pequena ou média empresa, para que ele acompanhe a evolução, né, financeira da sua empresa e patrimonial da sua empresa ao longo dos anos, né, podendo aí fazer ajustes, né, identificar o crescimento da sua empresa, avaliar o valor da sua empresa, bem como captar, né, recursos, né, com mais facilidade de bancos, né, de pessoas físicas, de investidores. O balanço patrimonial ele mostra para as pessoas, né, para os interessados, né, instituições financeiras, bancos, né, investidores, mostra para os interessados a situação da empresa, bem como a evolução patrimonial da empresa ao longo dos anos. O balanço patrimonial ele é exigido, né, para as empresas que fazem contabilidade pelo lucro real, né, ele é ideal que seja produzido pelas empresas que ele é mais facilmente elaborado, pode ser mais facilmente elaborado pelas empresas que são tributadas pelo lucro real. Normalmente são empresas maiores que são tributadas pelo lucro real, mas, né, por que não aplicar a produção do balanço patrimonial numa empresa de pequeno e médio porte? Você vai, com certeza, conferir muito profissionalismo, né, agregar muito profissionalismo, né, e colocar a empresa num outro patamar ali de gestão. Tá? Bem como todas as outras demonstrações obrigatórias por lei, né, que são exigidas por lei, né, pelas empresas listadas em bolsa de valores. Ok? Naturalmente que um gestor, o básico que ele deve fazer é acompanhar custo, né, e receita. Isso aí qualquer gestor financeiro ele tem que fazer. Ele tem que fazer o planejamento, não importa se é uma empresinha de fundo de quintal ou se é uma empresa aí de médio porte já passando para grande, né, e até mesmo as empresas mega grandes aí na área de construção civil. Isso tem que ser feito, sabe? Senão você, né, no mínimo que você precisa saber quanto você está gastando e quanto você está ganhando. Isso aí é elementar. O balanço patrimonial ele leva esse processo para um outro nível, né, bem mais profissionalizado, bem como todas as outras demonstrações. As duas mais importantes aqui, para a realidade das pequenas e médias construtoras, são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Tá? Bom, nós vamos estudar aqui com muito cuidado os dois, né, e os outros também com menos aprofundamento, ok? No Brasil, o balanço é dividido em 3 grandes tópicos. Do lado esquerdo nós temos o ativo, do lado direito nós temos o passivo e na parte de baixo, do lado direito, nós temos o patrimônio líquido. O ativo, por sua vez, ele se divide em circulante e não circulante. O não circulante ele é formado pelo realizável a longo prazo, tá? E pelo ativo permanente. Né? Isso aqui dentro de uma realidade de uma empresa geral, tá? De uma empresa generalizada, tá? Empresas de setores aí genéricos, tá bem?
O ativo permanente, por sua vez, é subdividido em investimentos, imobilizado e intangível. Tá? O passivo, né, é também subdividido em dois grupos, passivo circulante e passivo não circulante. O patrimônio líquido, né, aparece composto em 6 grandes contas. Tá? Isso aqui, né, naturalmente, é uma estruturação, né, para uma empresa de grande porte. Né? Capital social, reservas de avaliação patrimonial, reservas de reavaliação, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Isso aqui não existe na empresa de pequeno e médio porte, objeto do estudo aqui do nosso curso. Eu vou traduzir para você o que são então essas denominações que você está vendo aí. Ativo, tá? Vamos passar aqui para a ilustração aqui que fica mais fácil. Bom, pessoal, é mais fácil a gente apresentar o conteúdo, né, do balanço patrimonial analisando aqui, né, a sua forma contábil, né? Aqui no lado esquerdo o balanço resumido com todas as suas contas, né? E aqui do lado direito o balanço já desenvolvido, né, com todas as suas subcontas, ok? Então vamos apresentar aqui o ativo circulante. Disponibilidades. O que tem disponível para a empresa, né, em termos de dinheiro, né, dinheiro vivo mesmo, tá? Recursos financeiros imediatos. Tá? Nós temos dinheiro em caixa, tá? O dinheiro que está aí, né, dentro da empresa mesmo, aí da gaveta, né, o dinheiro que é usado que está dentro da tesouraria da empresa. Em empresas um pouco mais bem estruturadas, tem lá o departamento interno de tesouraria, né, que tem ali um recurso disponível para fazer frente às despesas do dia a dia ali, né, mais imediatas. Né? Então nós temos esse recurso em caixa, nós temos os depósitos bancários à vista, né, recurso financeiro que está colocado em conta corrente, e nós temos aplicações financeiras equivalentes de caixa, ou seja, recursos financeiros que estão ali aplicados em poupança, numa aplicaçãozinha ali de CDB, né, no banco, que pode ser considerado como caixa mesmo, sabe? Se você tiver necessidade de sacar esse dinheiro, né, de resgatar esse dinheiro, basta você chegar na agência e pedir, né, para que seja feito o saque, o resgate. Né? Aqui nós temos ainda as aplicações financeiras, né, aqui dentro da conta de ativos circulantes, né? Aqui já são aplicações com um pouco mais de prazo, né? Normalmente aí um CDB, um LCI, né? Um tesouro direto, onde a empresa aloca aí, eventualmente algum recurso que esteja ocioso e precisa de oferir uma rentabilidade. Né? Seguindo aqui adiante, nós temos a conta clientes. O que é a conta clientes? A conta clientes, ela abarca todos aqueles recursos que estão, que ainda, né, vão ser recebidos dos clientes. Ou seja, você efetuou a venda, mas tem ali ainda para receber um recurso, né, do cliente. Ok? No caso de empresas comerciais, né, varejistas e tal, industriais, acontece muito de se emitir a chamada duplicata. Tá? No caso aqui de clientes da construção civil, eventualmente pode ser que a construtora tenha aí algum valor a receber, né, a título de entrada, né, eventualmente aí negociada para a compra de um determinado imóvel, né, às vezes a entrada foi parcelada, né, eventualmente uma construtora aí que parcelou o pagamento pela unidade, né, a empresa construiu ali uma casa, Minha Casa Minha Vida, né, e vendeu a casa, né, e o cliente tem que dar entrada, a construtora parcelou a entrada para ele, então tem um recurso lá para receber. Né? Então a conta clientes engloba, né, abrange aí esses recursos que estão ainda para serem recebidos de clientes. Tá? Um outro exemplo dessa conta seria uma empresa aí de médio porte que concedeu a venda parcelada de um apartamento para determinado cliente, venda parcelada em 10 vezes, né? Então a empresa tem dinheiro ainda para receber do cliente. Então esses recursos eles são inseridos aqui na conta clientes. Para as empresas comerciais que eventualmente descontam duplicatas, duplicatas é um documento que a empresa recebe, né, para efetivamente receber o dinheiro, é um documento que está na mão do credor, né, da empresa,
né, para eventualmente ser recebido daí a um tempo. Então o cliente leva, né, o detentor da duplicata leva essa duplicata no banco ou na financeira e a financeira dá o dinheiro para ele, dando desconto, né, e recebe a duplicata em nome do cliente depois. Então, aqui na conta clientes tem que se abater, tá vendo o sinal negativo aqui? Eventuais duplicatas descontadas, tá bem? Outros créditos aqui, algum dinheiro para receber de alguém, né? Tá aqui também. Menos provisões para crédito de liquidação duvidosa, né? As empresas sempre têm uma taxa de inadimplência, né? Então é aqui que se coloca essa taxa, tá? Estoques. Aqui nós temos dois tipos de estoques. Temos o estoque aqui de matéria-prima, né? E temos o estoque de mercadorias e produtos acabados, tá bom? Então, estoques, então, engloba a conta mercadorias e produtos acabados. Aqui nós temos, então, produtos em elaboração, no caso da construção civil, obras em andamento, tá? Nós temos aqui matérias-primas e embalagens, tá? Ou seja, matérias-primas da construção civil é cimento, brita, areia, né? Material elétrico, material hidráulico. Pode ser que a empresa tenha um almoxarifado aí que esteja lá com bastante material lá. Então, esse material tem preço, tem valor, e ele é colocado aqui, nessa conta aqui, tá? Uma vez por ano, né? Naturalmente, na data do balanço, você vai lá fazer uma apuração de tudo que você tem em estoque para poder inserir no balanço, tá bem? E materiais de consumo e almoxarifados. Isso aqui é material de escritório, né? Material ali que é utilizado no dia a dia da operação da empresa, né? Não sendo necessariamente diretamente ligado à produção das obras, né? Material mais aí de consumo mesmo. Voltando aqui um pouco atrás, ó, na conta estoques, tá? Esse estoque aqui é estoque de unidades já prontas, tá? Se você é uma empresa construtora aí de apartamentos, de casas, de lotes, né, de salas comerciais, são aquelas unidades que estão prontas já para a venda, tá bem? Então, aqui, ó, vamos passar aqui para baixo aqui, despesas antecipadas, né? Também é uma conta que é considerada dentro do ativo circulante, despesa antecipada que você foi lá e antecipou o pagamento de alguma despesa que você teria. Então, esse dinheiro é considerado como ativo circulante, tá bem? Então, todas essas contas daqui para cima, despesas antecipadas para cima, você vê que são contas de giro rápido, né? Você tem ali dinheiro para você utilizar, para custear mão de obra, materiais. Você tem aqui a conta clientes, que é dinheiro a ser recebido de clientes, né? Você tem aqui os estoques, que podem ser transformados em dinheiro, né? Você pode vender a unidade pronta, né? Ou pode pegar o estoque de matéria-prima e produzir novas unidades. Então você vê que aqui no ativo circulante, realmente são contas onde os recursos são utilizados na operação da empresa, no ciclo de vida, né? Na atividade circulante ali, né? Que faz o ciclo, né? Que circula a empresa, né? Que a operação se circula, né? Ok? Deu para entender? Aqui passando para baixo, aqui, ó, nós temos o ativo já não circulante. O não circulante é o recurso investido que não é utilizado na operação ali de produção de produtos, né? No caso da empresa construtora, né? De determinados produtos, lotes, casas, apartamentos, lojas, né? Eventualmente prestação de serviços, né? No caso então nós não teríamos então um ativo permanente assim em tanto volume quanto a empresa que produz unidades. Mas vamos lá. Ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo. Primeiro item, né? Primeira conta da macro conta, né? Ativos não circulantes é a conta ativo realizável a longo prazo. Ao passo de que todas as contas, né, todos os recursos, materiais, dinheiro, né, que duplicatas a receber, né, dinheiro de clientes alocados lá na conta de ativo circulante, tem um prazo máximo aí de recebimento e de ciclo de 12 meses, né, ou seja, de um ano. As contas, os recursos que são recebíveis após 12 meses, eles são colocados aqui na conta de ativo realizável a longo prazo. Se você, então vamos analisar aqui a conta de créditos, né? Se você tem crédito com um cliente, você construiu um prédio de apartamentos e vendeu para um cliente um apartamento para ele pagar em 24 meses, ok? Os primeiros 12 meses, então,
são alocados, né, aqui na conta clientes, né, no ativo circulante. Os pagamentos a serem recebidos após 12 meses, né, eles são colocados aqui na conta de ativo realizável a longo prazo. Então, tudo que é recebível após 12 meses, né, após um ano, deve ser alocado aqui na conta de ativo realizável a longo prazo. Investimentos de longo prazo, né, ou seja, aqueles que têm prazo de vencimento com mais de 12 meses, né, com mais de um ano, né, pode se enquadrar aí Tesouro Direto, né, tem títulos lá que tem 10 anos, né, se aplica agora, resgata daqui a 10 anos. A empresa pode sim ter algumas aplicações financeiras de longo prazo, né, 36 meses, 48 meses, 120 meses. Né. Pode ser que a empresa tenha essas aplicações, né, em nome dela. Então, essas contas são colocadas aqui, esses valores. Tá? E nós temos aqui investimentos, né, a longo prazo. Vamos considerar que você tem aí um terreno muito grande em nome da empresa, você comprou uma gleba, por exemplo, para fazer aí 10 lotes, né? Só que você pretende construir em cima desses lotes daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. Né? Então, esse investimento, isso é considerado investimento de longo prazo, tá bem? Despesas antecipadas, né? Aquelas que são pagas, aquelas despesas que iriam vencer com mais de 12 meses, você pagou agora, então elas entram aqui. Então, depois, né, da conta, nós primeiro estudamos o ativo circulante, agora estudamos o ativo não circulante, agora nós vamos estudar o ativo permanente. Okay? O ativo permanente são aqueles investimentos fixos, tá? São aqueles investimentos em maquinário, em carros, em eventual caminhão, aí, eventual retroescavadeira, né, pás carregadeiras aí de pequeno porte, a Bobcat, né, ferramentas, andaimes, né, ferramentas aí mais pesadas, compactador, todo tipo de equipamento da construção civil que tem um longo prazo de utilização, eles são investimentos de longo prazo. Tá? Então nós temos aqui os investimentos em controladas e coligadas também. Tá? Só voltando atrás, isso tudo que eu te disse até agora, o investimento imobilizado, tá aqui embaixo. Ó, tá? Investimento imobilizado. Né? Eles são tudo isso que eu te disse, né? Além de terrenos e edificações. Tá? Aqui embaixo, então, máquinas e equipamentos, veículos, móveis e máquinas de escritório, marcas e patentes, florestamento, reflorestamento, se for o caso. Né? Aí eu volto aqui um pouquinho para cima aqui para falar dos investimentos que também estão dentro do ativo permanente. A empresa construtora, ela pode ter investimentos em outros negócios, né? Em nome da empresa, né? A empresa compra aí, por exemplo, a empresa construtora montou uma casa de material de construção em sociedade com outra pessoa. Então a empresa de construção, ela tem uma participação lá. Então são investimentos em controladas e coligadas, tá? Outras participações menores em determinados negócios, às vezes a construtora opta em colocar dentro do seu portfólio, né, em fazer o investimento junto com mais 3 sócios num prédio de apartamentos. Né, a empresa tem lá um portfólio muito diversificado e um desses negócios é em sociedade, né, um desses empreendimentos é em sociedade com uma outra empresa ou grupo de investidores, então entra aqui outras participações e outros investimentos, tá? Aí em outras participações, outras sociedades, né, tem uma série de coisas aí, de negócios que a empresa pode participar. Tá? Aqui no imobilizado, então, nós temos terrenos e edificações, né, como já dito, ou seja, capital imobilizado é aquele capital que você colocou lá, né, num terreno, numa edificação, numa máquina, num equipamento, ele está imobilizado, né, ele não é utilizado para produção ali circular, né, como é o caso do recurso do ativo circulante. Tá bem? Terrenos, edificações, máquinas, equipamentos, veículos, normalmente são utilizados para, principalmente aqui máquinas, equipamentos, né, veículos e móveis, são utilizados durante bastante tempo. Né? Terrenos e edificações, né, são de propriedade da empresa. As edificações, no caso, é o escritório, né, uma eventual instalação aí de almoxarifado, né, um terreno onde a empresa coloca ali as máquinas, né, coloca equipamentos. Então, são investimentos imobilizados, ou seja, não são capital de giro, tá, ok? Não são utilizados no círculo operacional da empresa. Então a gente finaliza aqui com menos a depreciação, amortização e exaustão. Todo equipamento, toda máquina, toda
toda edificação, ela tem um desgaste ao longo da vida. Esse desgaste no âmbito contábil é chamado de depreciação, tá bem? A amortização é aquele valor que você paga para quitar determinado valor, né, ao longo do tempo, né? No caso da compra de uma máquina, por exemplo, ela tem vida útil de 10 anos, a cada ano você amortiza, né, um valor dela. Se você pagou 100 mil nela, a cada ano você amortiza aí uma determinada porcentagem, né, do custo dela para chegar ao final lá, ela ser exaurida, ou seja, ela acabou, né, e esse ativo, a máquina, por exemplo, né, uma retroescavadeira, ela tem que ser reposta, né? Então é aqui que você vai contabilizando tudo isso para você ter uma ciência, né, um conhecimento, né, para você ter acesso à informação de que lá no final da vida útil daquele equipamento você vai ter que substituí-lo. Nós temos então ainda aqui, ó, nos ativos, o chamado ativo intangível. O ativo intangível é a reputação, pode ser traduzido no caso da empresa construtora como o nome da empresa na praça, a reputação da empresa na praça. Isso tem muito valor. Às vezes ocorre, considere a seguinte situação: existem duas casas à venda no mesmo bairro, as duas casas muito parecidas, mesmo padrão de acabamento. Uma delas foi construída por uma empresa muito bem conceituada no mercado e a outra por uma empresa novata que ninguém conhece. É muito mais fácil que o cliente compre da empresa, né, com quem que ele já conheça, né, que já tem um nome no mercado. Isso se chama valor intangível, isso tem valor, tá? E deve ser contabilizado aqui. Normalmente muito utilizado para empresas que têm marcas e patentes registradas, né, e que trazem muito valor para a empresa. Uma marca é um ativo intangível. Por exemplo, a JBS, que fabrica carnes, né, frigorífico, ela tem a marca Friboi, né, a tão falada aí marca Friboi, né, é uma das marcas, né, da empresa JBS. Ok? Vamos passar para o lado de cá agora, estudar o passivo circulante. Você notou que aqui do lado do ativo, né, são investimentos, tá? São aplicações de recursos. Os ativos são aplicações de recursos. Você está aplicando aí em capital de giro, você está aplicando em imobilizado, você está aplicando comprando terreno. Né? O lado esquerdo do balanço refere-se aos investimentos, às aplicações de recursos. O lado direito refere-se às dívidas, aos financiamentos. Ao passo que aqui você aplica recursos, aqui você informa de onde esses recursos vieram. Ok? Então o passivo então, ele é dividido em duas partes. Né? A parte do passivo, né, e a parte do patrimônio líquido, que são duas fontes de recursos. Patrimônio líquido nada mais é do que o dinheiro dos donos, o dinheiro dos sócios. Né? E o passivo é dinheiro que vem de terceiros, tá bem? Então vamos lá, passivo circulante é empréstimos e financiamentos estrangeiros, nacionais indexados, nacionais pré-fixados, tá? É dinheiro que vem de empréstimo mesmo, tá? Empréstimos e financiamento. Pode ser de origem estrangeira, pode, com certeza. E, para o caso das pequenas e médias construtoras, nós temos aí os empréstimos e financiamentos nacionais indexados. O que é um empréstimo nacional indexado? Você foi lá no banco e pediu um empréstimo para capital de giro. O banco vai te falar assim, ó, eu te empresto, mas vou te cobrar a taxa de juros Selic. Então, é um empréstimo de origem nacional indexado a Selic, tá? E tem o nacional também pré-fixado, que é empréstimo concedido por fonte nacional, onde ele simplesmente fala para você, ó, eu vou te cobrar 10% ao ano, ou 5% ao mês, seja lá o que for. Tem banco aí que cobra 5% ao mês, e tem fontes de financiamento que cobram 10% ao ano. Cabe a você, como gestor, identificar a melhor fonte de financiamento para você. Aqui nós temos ainda as debêntures, né, muito emitidas por empresas de capital aberto, não é o nosso caso. Né? Fornecedores também podem ser considerados como uma fonte de financiamento, porque o fornecedor ele te dá prazo para você pagar determinado insumo, né, determinado material. Né? Então, uma vez que ele te concede prazo, o dinheiro não sai do seu caixa agora, né, e pode ser utilizado na operação. Então, a conta fornecedores pode ser considerada como uma fonte de dinheiro, tá bem? Impostos e valores a receber, né? Na verdade, aqui, voltando aqui, tá? Ao passo de que você pode pagar a prazo, né? Você tem uma obrigação, né, para pagar. Né? Por isso que aqui, fornecedor é uma fonte de recursos, mas aqui ela está te mostrando aqui do lado do passivo,
você tem uma obrigação para pagar com fornecedores. Então você fez o balanço lá no dia 31 de dezembro, você apurou lá quanto que eu tenho que pagar para todos os meus fornecedores. Deu 78 mil, então você coloca os 78 mil aqui. É uma dívida que você tem, tá? Você não pagou até agora porque o fornecedor te deu prazo. E os 78 mil, então, eles estão aqui, ó, eles estão circulando aqui, tá bem? Em materiais, em serviços, né, equipamentos, seja lá o que for. Você tem também aqui uma obrigação de impostos e valores a pagar, tá? Outras obrigações a pagar. Você tem que fazer provisões para 13º, para rescisões, para despesas não previstas, né? Imprevistos, né? Desculpa, imprevistos. Né? Aqui nesse balanço, ele não está informando os salários, tá? Aqui está faltando aqui inserir os salários. Vamos considerar que os salários de pessoal, né, 13º, salários devidos, né, lá em 31 de dezembro você pode eventualmente ter que ainda pagar algum salário, algum 13º para alguém, né, alguma dívida de trabalhista, algum imposto trabalhista, alguma coisa nesse sentido. Então nós poderíamos colocar então aqui, ó, provisões, tá, salariais, tá? Se você deve salários, se você ainda tem salários a pagar referentes ao mês ao ano finalizado em 31 de dezembro, mas você vai pagar no outro ano, né, em janeiro do próximo ano, você tem que colocar aqui, tá bem? Passivo não circulante, então, nós citamos agora todas as contas do passivo circulante, né, ou seja, tudo isso aqui você tem que pagar dentro de um ano, né, são obrigações que são vencidas, né, que vencem dentro de um ano, né, fornecedores, né, impostos, né, empréstimos, tudo que vence dentro de um ano está aqui em passivo circulante. Salários, tá bem? Aqui nós temos então provisões, né, de todos os tipos e passamos então ao passivo não circulante. Exigível a longo prazo são empréstimos e financiamentos, bem como eventuais debêntures, né, no caso da empresa de capital aberto, que vão vencer após 12 meses, tá bem? Que vão vencer então após 12 meses, então eles não se encaixam aqui no passivo circulante. E por fim aqui o patrimônio líquido, capital social integralizado. Quando a empresa é fundada, os sócios colocam no contrato social que a empresa está sendo fundada com 100 mil reais, por exemplo. Esse é o capital social integralizado naquele momento. Né? À medida que os anos vão passando e você vai apurando lucro, né, você vai integralizando esse lucro no capital social da empresa. Tá? Então esse capital social integralizado aqui é o dinheiro da empresa mesmo, dos sócios, tá? que é composto pelo investimento inicial na empresa, né, mais os lucros, né, obtidos ao longo dos anos de operação da empresa. Tá bem? Capital social então é dinheiro da empresa. Daqui para baixo, o patrimônio líquido, tudo isso aqui é da empresa. Tá bem? É o dinheiro dos donos, dos sócios. Então, na empresa de pequeno porte, nós temos o capital social integralizado, eventualmente uma reserva de capital, né, que a empresa está fazendo aí para poder comprar algum terreno, fazer um investimento num edifício maior. Né? E aqui alguns ajustes de avaliação patrimonial, tá? Conceito contábil aí que permite que você, ao longo dos anos, vá fazendo uma reavaliação, né, dos bens que a empresa tem. Se você comprou um terreno por 100 mil e daí a 2 anos ele foi avaliado em 120 mil, você tem aqui então um ajuste de 20 mil, né, que leva para cima o valor do patrimônio da empresa. Né? E eu vou aqui algumas reservas de lucros. Tá? Aqui muito utilizado, né, isso aqui a gente pode deixar de lado, porque isso aqui é utilizado para empresas de grande porte, as empresas de sociedade anônima, né, para mostrarem para os sócios que ali estão sendo feitas reservas, né, reserva legal, a reserva estatutária, né, que é prevista lá no Estatuto Social da empresa, reservas para contingências, né, reservas de lucros a realizar, tá, reservas para expansão. Né, isso aqui é mais ligado a empresas de grande porte, aí, tá, de capital aberto. E aqui registra-se ainda os prejuízos acumulados ao longo do tempo. Tá bem? Então isso aqui é a estrutura de um balanço. A gente tem que adaptar isso aqui para a realidade da empresa construtora de pequeno e médio porte, para, ao longo dos anos, né, a empresa ir monitorando o comportamento dessas contas aqui, tá? E principalmente utilizar os números que estão aqui dentro para cálculo dos índices financeiros, que é assunto para o nosso próximo trecho. Tá?
Aí então nós iremos entrar nos índices que farão parte, né, do monitoramento do comportamento da empresa. Antes de finalizar aqui então esse trecho da aula, é preciso que você conheça a demonstração de resultado do exercício. Ao passo de que o balanço patrimonial é feito, anualmente, né, para mostrar a situação da empresa naquele momento, a demonstração de resultado de exercício ela pode ser feita, no caso da empresa de construção civil, para cada empreendimento de forma individualizada. Tá? Então nós temos aqui receita bruta de venda de bens e serviços. Quantos apartamentos você vendeu? Quantas casas você vendeu naquele empreendimento? Né? Qual o valor, né, de todas as vendas lá do seu empreendimento? Né? Menos os impostos sobre vendas, menos as devoluções e descontos comerciais. No caso de devoluções, no caso da construção civil, muito pouco, ocorrência muito baixa, né, de devoluções, mas descontos comerciais eventualmente são dados. Então você coloca o preço de venda, né, aqui que você estava pedindo na tabela, e aqui o desconto comercial, e abaixo o imposto, então você tem a receita líquida de venda, tá bem? Já aqui, uma conta negativa, a receita líquida, então, né, o valor total de vendas, menos os impostos, menos o desconto, você tem a receita líquida, o que sobrou, tá? Então, do que sobrou, você tira o custo dos produtos, mercadorias ou serviços. No caso da construção civil, o custo do terreno, o custo da construção, o custo com o projeto, né, todo o custo, né, para produzir a edificação, a unidade que foi vendida, você coloca aqui. Então, você tem um lucro bruto, tá? Aí depois você tem aqui que abater as despesas de vendas, né, administrativas e gerais. Se você pagou comissão para corretor, você abate ela aqui. Despesas administrativas, né, eventual despesa aí com secretária no escritório, com orçamentista, com comprador, com o pessoal que está alocado lá no escritório da administração. E gerais, né, gasolina, imposto do veículo, né, manutenção do veículo, né, uma série de despesas não classificáveis aqui como despesas de vendas ou administrativa, se aloca aqui. Né? Aqui nós temos mais ou menos outras receitas e despesas operacionais. Tá? Resultado de equivalência patrimonial, ou seja, aquele lucro que você teve, lucro ou prejuízo, né, que você teve lá na outra empresa da qual você é sócio, né, da qual esta empresa aqui é dona, né, essa empresa aqui está controlando. Né? Outras receitas e despesas operacionais, vamos supor que você vendeu lá 5 betoneiras usadas, num determinado mês do ano, né? Então você coloca aqui outras receitas e despesas operacionais. É uma receita ou despesa, né, que não faz parte do ciclo normal de operação. Então aqui você tem os resultados antes das receitas e das despesas financeiras. O resultado aqui que chama EBITDA. Tá? Aqui então você tem mais receitas financeiras, você coloca aqui, né, são as rentabilidades lá das suas aplicações, menos despesas financeiras, eventual juros que você paga aí, eventual juro que você pagou aí por empréstimo, financiamento. E aqui você tem então o lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Menos despesas com tributos e impostos, você tem então o lucro líquido do exercício. No caso aqui, nós vamos adaptar para a construção civil, lucro líquido do empreendimento. Tá bem? Muito simples essa estrutura, esses valores são muito simples de serem buscados. Tá? Você pode, se você não tiver empréstimo nem financiamento, você elimina essa conta aqui. Se você não tiver investimentos, você elimina essa aqui. Se você não tiver sociedades ou sociedades em outras empresas, você elimina essa parte aqui, e assim por diante. Isso aqui é o seguinte, é básico, tá? É receita menos impostos sobre a venda, menos o desconto, você tem o lucro bruto. Do lucro bruto você desconta, a receita bruta de venda, tá? É o valor da venda da unidade, menos o desconto que você concedeu, menos o imposto sobre a nota fiscal. Aí você tem a receita, né, líquida, o que entrou, o que sobrou líquido, né? Está lá no caixa da empresa. Aí você tira o custo, né, de produção, aí você tem o lucro bruto. Aí você tira a despesa indireta, né, operacional ali, administrativa, né, e sobrou, né, se você não tiver mais nenhuma outra conta, sobrou então o lucro antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Aí você tira o imposto, né, o dinheiro do imposto, paga o imposto e sobrou o lucro líquido do exercício. Muito importante que isso aqui seja feito para cada empreendimento, tá, da empresa. Tá? Para cada empreendimento você faz isso aqui. Normalmente a ideia seria mês a mês fazer, mas de uma forma mais para você
desenvolver aí um sistema de gestão financeira mais eficiente, mês a mês você faz, né? Se tiver tido venda, você coloca, se não tiver tido, você coloca zero, né? Mas a saída de dinheiro sempre tem. Aí você está produzindo empreendimento. Então é importante que isso aqui seja feito, tá? Eu costumo fazer mês a mês empreendimentos nos quais eu trabalho como consultor, tá bem? Então, no próximo trecho, nós iremos estudar os índices, tá, de movimentação da empresa, tá, que são tirados. Os índices são calculados com informações retiradas do balanço e da DRE. Tá? Então, muito importante porque você, através do cálculo desses índices, você vai ao longo do tempo acompanhando o comportamento da empresa sob diversas óticas. Tá? Liquidez, tá? Solvência, lucratividade, giro do ativo, tá? Giro do dinheiro, se você está sendo eficiente na geração de riqueza, né, para os donos da empresa. É muito importante a próxima aula também, tá bem?